Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Marcos Henrique e nós veremos o seguinte hoje. Nós vamos fazer uma revisão rápida das operações fundamentais dentro do conjunto dos números naturais e dentro do conjunto dos números inteiros, ok? Joia? Boa aula para vocês! Bom, vamos lá então, pessoal. Vamos então primeiro recordar as operações envolvendo o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais, ele representa os elementos concretos. Então, ele pode ser representado para a gente na forma de conjunto, como está aqui nessa representação, com o símbolo N como a barra lateral e entre parênteses 0, 1, 2, 3 até o infinito. Ou ele também pode ser representado na forma de uma reta numérica, em que inicia-se em zero e vai até o infinito, sempre separando, mantendo a mesma escala. Beleza? Bom, a primeira operação, a mais elementar, é a adição. Então, quer dizer, eu tenho esses algarismos. 34 mais 97 mais 16. Esses números, eu quero somá-los. Lembrando, para somá-los, o ideal para a gente neste momento é que nós criemos a prática de escrever desta forma, tá? Na forma de uma expressão. Se eu quiser, por exemplo, fazer um rascunho, escrever um em cima do outro, onde é unidade em cima da unidade, dezena em cima da dezena, centena em cima da centena, e assim sucessivamente, pode, não tem problema, mas isso é um rascunho. Aí eu faço a soma deles, 34 mais 97 mais 16 igual 147, beleza? Lembrando que na adição, nós temos duas propriedades importantes. Então, a primeira propriedade é a propriedade comutativa, ou seja, eu posso trocar a ordem conforme a minha necessidade. Ou seja, eu poderia ter somado 34 mais 16 e o resultado somado mais 97. E o resultado ainda não alteraria a soma final, que é 147. Ou ainda tem uma outra propriedade, que é a propriedade associativa, ou seja, eu posso associar de diferentes maneiras que também não altera o meu resultado. Isso é importante para a gente porque facilita o cálculo mental. Beleza? Bom, a adição, então, é muito simples. Para a gente só recordar como é que nós fazemos a adição respeitando sempre as casas decimais. Depois, a subtração. Mesmo princípio. 125 menos 78. Eu tenho, então, um número natural menos outro número natural. O que eu faço? Posso fazer o rascunho. Então, por exemplo, dê uma olhada no rascunho. Se eu escrever 125 menos 78, respeitando as casas decimais, aí eu tenho que fazer aquele raciocínio. Ou seja, é possível tirar 8 de 5? Não. Se não é possível, o que eu preciso fazer? Eu preciso tomar emprestado da próxima casa decimal, uma unidade. Ou seja, eu vou tomar emprestado da dezena, que eu tenho duas unidades, uma delas. Então, tomando uma delas, eu vou ter 15 na unidade e 1 na dezena. E aí eu consigo já fazer a subtração. Ou seja, 15 menos 8, 7. Beleza. Repito o processo, ou seja, faço de novo o questionamento. É possível tirar 7 de 1? Não. Então, novamente, tenho que emprestar da casa decimal seguinte, ou seja, da centena. Então, na minha centena eu tenho uma unidade. Tirando uma unidade dela e passando para a dezena, eu vou ter 11 na minha dezena e 0 na centena. Aí eu faço de novo a subtração, ou seja, 11 menos 7. 4. Beleza. Só para a gente recordar o rascunho. Então, a nossa resposta é 47. Ok? Bom, vamos seguir com as operações. Agora, a multiplicação. 147 vezes 25. Seguimos o mesmo processo, ou seja, eu quero fazer essa multiplicação. O ideal é que nós consigamos fazer isso mentalmente
ou fazendo esse processo do rascunho também mentalmente, ou seja, 5 vezes 147, depois o resultado, 2 vezes 147. Caso eu não consiga, de novo, é vergonha fazer o rascunho? Não. Então, façamos o rascunho, 147 vezes 25. E aí, seguimos o processo. 5 vezes 4, 20. 20 tem duas casas decimais, então, na minha resposta, eu mantenho 0 na minha resposta e o 2 passa para a casa decimal seguinte. Beleza? Depois, 5 vezes 7, 35. Mais 2 do resultado anterior, 37. Então, 7 mantenho na minha resposta e 3 passo para a casa seguinte. Depois, repito, 5 vezes 1, 5 mais 3, 8. Beleza. Fiz o múltiplo de 5 vezes 147. Depois, repito o processo, agora multiplicando por 2. Mas notem, 2 está na casa das dezenas. Então, o que eu tenho que fazer? Eu não posso colocar a resposta imediatamente embaixo. Eu tenho que ocupar esse espaço, ou com um sinal de mais, ou com um zero. Eu, particularmente, prefiro ocupar a unidade com um sinal de mais. E aí eu faço a multiplicação. 2 vezes 4, 8, ok? Deu um número com uma única casa decimal, então, simplesmente o resultado. 2 vezes 7, 14, deixo o 4, sobe 1, beleza. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Pronto, 348. Beleza, agora o que eu faço? Tendo feito a multiplicação das duas casas decimais que eu tinha no meu produto, agora eu observo a minha adição que sobrou. Eu vou fazer a soma desses termos. Então, quer dizer, eu vou fazer 870 mais 348. Beleza? 0 mais nada é 0. 7 mais 8, 15. Sobe 1 para a próxima casa decimal. 8 mais 4 mais 1, 13. Vai 1. 3 mais 1, 4. 4.350. Beleza? Agora notem, isto foi um rascunho. Eu posso fazer esse rascunho numa folha à parte, no cantinho do caderno, tanto faz. É claro que é bom que ele esteja bem organizado. Agora eu volto lá na minha expressão e ponho a minha resposta. Então, o resultado de 174 vezes 25 é igual a 4.350. Eu preciso colocar a resposta ali, tá bom? Bom, beleza. Agora a divisão. Então, quer dizer, eu apago esse rascunho e vamos lá. 324 dividido por 12. Lembrando, multiplicação é tabuada. Divisão também é tabuada. Ou seja, eu vou agora tentar recordar a tabuada do 12. Se eu conseguir recordar a tabuada do 12, excelente. Se não, o que eu tenho que fazer? Rascunho. Nunca pensem que fazer um rascunho está errado. Errado é chutar e errar, tá bom? Bom, então, armo a conta. Como é que nós armávamos a conta lá no ensino fundamental? 324, abro a chave, 12. Dentro da chave eu tenho 12. Essa operação tem até nome próprio, tá, gente? De tão importante que ela é na matemática. Chama algoritmo de Euclides. Agora, olha só, esse é um algoritmo, então é um conjunto de regras. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que verificar na tabuada do 12, olha, 12 tem duas casas decimais, então eu preciso de tomar pelo menos duas casas decimais no número que eu estou dividindo. E aí eu tenho que fazer o seguinte raciocínio. Quantas vezes o 12 irá caber no 32? Ou seja, o 32 dividido por 12, quantas vezes isso dá? Nem sempre dá um número inteiro. Então, o que eu tenho que fazer? Usando a tabuada do 12, uma vezes 12, 12. 2 vezes 12, 24. Ainda está chegando. 3 vezes 12, 36. Passou. Então, tem que ser o 2. Então, 2 vezes 12, 24. Retorna na minha expressão menos 24. Beleza? E aí eu faço a subtração. 32 menos 24. Resultado,
8. Beleza. Olha só. Professor, mas mentalmente eu já não consigo fazer isso. Beleza. Então, por isso o rascunho. Dividir, então, 32 por 12, o resultado sobrou 8. Então, agora eu pego a próxima casa decimal no número que eu estou dividindo. Então, quer dizer, a gente costuma dizer que desce o 4. Então, desce o 4 e eu repito o processo da divisão. Então, é como se agora eu voltasse lá na tabuada e fizesse a verificação novamente. Quantas vezes o 12 cabe no 84? Seguindo este processo, nós vamos concluir que 7 vezes 12 igual a 84. Então, agora retorna. Então, retorna sempre um número negativo daquilo que eu obtive. Então, 7 vezes 12 menos 84, o resultado de 84 menos 84, 0. Então, eu tenho uma divisão exata, que significa que 324 dividido por 12 igual a 27, com o resto 0. Quando o resto é 0, a gente não precisa anotar. Então, o resultado da nossa divisão é 27. Beleza? Bom, vejamos agora as operações no conjunto dos números inteiros. Recordando quais são os inteiros. Os inteiros são todos os inteiros negativos e positivos. Isso significa dizer que o conjunto dos números naturais está dentro do conjunto dos números inteiros. A representação deles na reta numérica é dada pela seguinte percepção. Ele vem do menos infinito e vai até o mais infinito, passando por 0. Onde? À direita eu tenho todos os números inteiros positivos e à esquerda todos os inteiros negativos. Lembrem-se, quando vocês forem fazer uma reta numérica, os espaços entre esses números têm que sempre ser o mesmo. Isso é chamado de escala, ou seja, entre 0 e 1, suponhamos que eu tenha construído usando 1 centímetro. Então, entre 0 e 1 tem 1 centímetro. Entre 1 e 2, 1 centímetro e assim sucessivamente. Bom, as operações. A adição. Um exemplo. Eu tenho essa expressão, 24 mais menos 130. Preciso dos parênteses, por quê? Porque o 130 ele também tem um número negativo, além da operação de adição. Então, o que eu tenho que fazer? Antes de qualquer coisa, eu tenho que eliminar esse parênteses para poder fazer a operação propriamente dita. Segundo exemplo, B, 470 menos 93. Então, quer dizer, eu tenho uma adição e uma subtração de números inteiros. Para realizar essa operação, então, eu tenho que primeiro ajustar, eliminar esse parênteses. Para eliminar esse parênteses, eu tenho que recordar que quando eu tenho mais, menos, ou menos, mais, menos, menos, significa que eu tenho uma multiplicação entre os sinais. Então, eu tenho que recordar a regra de multiplicação entre sinais. Vejamos o primeiro exemplo. 24 mais menos 130. A regra de sinais na multiplicação corresponde a quando eu tenho uma multiplicação de dois sinais iguais, o resultado é positivo. Quando os dois sinais são diferentes, o resultado é negativo. Dê uma olhada nesta tabela. Olha só, mais vezes mais igual a mais. Menos vezes menos igual a mais. Mais vezes menos igual a menos. Menos vezes mais igual a mais. Beleza? Bom, então, primeira coisa, eu tenho que eliminar esse parênteses. Então, eu tenho que fazer esse arranjo, ou seja, fazer a verificação. Mais vezes menos. Localizo na tabela. Caso eu já tenha memorizado que dois sinais diferentes na multiplicação, o resultado é negativo, aí fica mais fácil. Aí na linha de baixo, o 24, qual que é o sinal dele? É positivo. Quando um número não tem sinal nenhum, significa que o sinal dele é positivo. Então, copio 24 e multiplico os sinais. Mais com menos, menos, 130. Beleza. Agora eu faço a operação. Vejamos a regra para a operação. Quando nós pensamos na operação, conjunto dos números inteiros, nós pensamos o seguinte. Quando eu tenho duas parcelas de sinal igual,
o resultado é repetir o sinal e somar os números. Quando eu tenho duas parcelas de sinais diferentes, repete o sinal do maior em termos de valor e subtrai o menor do maior. Então, olhando isso, nós temos que 24 menos 130, o 130 é maior, portanto, o resultado será negativo, menos. E aí nós fazemos 130 menos 24. 130 menos 24, o resultado será menos 106. Beleza? Joia. Bom, o exemplo B. Eu tenho 470 menos 93. Primeira coisa a fazer é o quê? Olhar a regra que envolve os sinais. Os dois sinais são negativos, então menos com menos. Procuro lá na regra. Menos com menos são dois sinais iguais. O resultado é positivo. Beleza. Agora eu vou fazer a operação. Então, eu anoto na linha de baixo a resultante dessa operação que tirou fora o nosso parênteses. Então, quer dizer, 470 é positivo, eu copio, e menos com menos mais 93. Joia. Vou na regra das operações. Quando os dois sinais são iguais, repete o sinal e soma. Quando são diferentes, repete o sinal do maior e subtrai o menor do maior. Como o sinal do 470 é positivo e do 93 agora tornou-se positivo, então as duas parcelas têm sinais iguais. Tendo sinais iguais, o que eu faço? Repete o sinal mais e somo 470 mais 93. O nosso resultado final é 563. Beleza? Bom, então quer dizer, adição e subtração, basta que a gente preste atenção nessas regras. Depois, a multiplicação. Seguimos o mesmo princípio. Então quer dizer, eu tenho 4 exemplos. A, B, C e D. Eu preciso prestar atenção no quê? Primeiro, na regra de sinais. Depois, a multiplicação dos números. Então, olha lá. Qual que é a minha regra na multiplicação? Mais vezes mais, mais. Menos vezes menos, mais. Mais vezes menos, menos. Menos vezes mais, menos. Ou sinais iguais, resultado mais. Sinais diferentes, resultado menos. Então, agora eu só preciso analisar. Qual que é o sinal de 16? É negativo. O sinal de 130, negativo. Então, vou fazer esse arranjo. Sinais iguais, o resultado é mais. Depois, 16 vezes 130. O resultado será 2080. Beleza? Mais 2080. Eu não preciso anotar esse sinal de mais. Item B. 40 vezes menos 11. Eu não posso esquecer, quando um número ele é o primeiro elemento da expressão, ou o resultado, eu não preciso anotar o sinal positivo. Mas eu posso, se eu quiser. Então, olha só, se eu anotar aqui, qual o sinal de 40? Positivo. Beleza. Agora, olhando a relação entre sinais, mais com menos, olho na minha tabelinha, mais com menos, o resultado é menos. Então, agora, eu posso fazer essa operação. Primeiro sinal, mais com menos, menos. 40 vezes 11, 440. Então, o nosso resultado final, menos 440. Beleza? Joia. Item C. Mesma coisa. Observem primeiro os sinais. Então, menos 31, qual que é o sinal de 42? É positivo. Então, mais 42. Menos com mais... Olho a tabela, se eu quiser, ou se eu já decorei que eles são diferentes, o resultado será negativo, então será menos. Agora, a multiplicação dos números. 31 vezes 42, o resultado, menos 1.302. Beleza? Item D. O sinal de 21 é positivo, o sinal de 144 é positivo. Está anotado? Não. Porque não precisa, mas eu posso anotar se eu quiser. Aí eu recordo da regrinha. Os dois sinais são iguais. Se eles são iguais, o meu resultado será positivo. Beleza.
Agora eu multiplico. 21 vezes 144. 21 vezes 144, nosso resultado será 3.024 positivo, ou seja, 3.024. Joia? Bom, agora a divisão, ela é a operação contrária da multiplicação. A regra de sinais para a divisão é a mesma para a multiplicação. Ou seja, vejamos o exemplo. Eu tenho menos 144 dividido por menos 12, no item A. O que eu preciso fazer? Lembrar da regra de sinais. Se eu tiver já na memória sinais iguais, o resultado é positivo, sinais diferentes, o resultado é negativo, nesse item A eu já sei que a resposta, o meu sinal será positivo. Se eu não lembro, eu olho a tabela. E eu não consigo decorar a tabela, professor. Anota no caderno. E aí, olha só. Mais dividido por mais é mais. Menos dividido por menos é mais. Mais dividido por menos é menos. Menos dividido por mais é menos. Então, quer dizer, eu só preciso lembrar que quando eles são iguais, o resultado é positivo. Diferentes, o resultado é negativo. E agora, vamos para o nosso exercício. Olha lá. Primeiro eu faço o sinal. Então, menos com menos. Se eu quiser olhar a tabelinha, o resultado é positivo. E aí, fazemos os números. 144 dividido por 12. O resultado, 12. Positivo, não é necessário anotar. Item B. Mesmo princípio. 75 dividido por menos 25. Qual que é o sinal do 75? É positivo. Precisa anotar? Não. Pode, mas não precisa, e a gente não costuma fazer aquilo que não é necessário. Eu já sei que ele é positivo, então eu aplico a regrinha de sinal. Mais com menos, o resultado é menos, e aí eu desenvolvo os números. 75 dividido por 25, o resultado menos 3. Beleza? Bom, item C. Mesmo princípio. Menos 360 dividido por 90. O sinal de 90 é positivo. Regrinha de sinal. Menos com mais, menos. 360 dividido por 90, o resultado, menos 4. Beleza? Bom, item D e o último item, né? Qual o sinal de 249? Positivo. Sinal de 3, positivo também. Não é necessário anotar, por isso não estava. 249 dividido por 3, consigo fazer de cabeça? Excelente. Se não, faço o rascunho como na divisão que a gente discutiu antes. Olha lá, 24 dividido por 3. Dá quanto? Dá 8. Reserva o sinal. O resultado. 9 dividido por 3. 3. Então, o resultado final, mais 83. Beleza? Joia! Beleza, pessoal. Com isso, nós terminamos a aula para hoje. Sugiro a vocês que peguem os exercícios, desenvolvam para suscitar alguma dúvida. Se tiverem alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo através do Classroom. Lembro também que os exercícios são fundamentais para que nós possamos controlar as presenças para quem está à distância. Então, vocês precisam pegar os exercícios, fazerem e postarem para que a gente possa entender que vocês estão fazendo as suas atividades, ok? De qualquer forma, na próxima aula eu vou entrar em potenciação e radiciação e dentro do conjunto dos números naturais e inteiros, e depois nós faremos as correções dos exercícios, tá bom? Bons estudos para vocês!